Vamos recordar qual o assunto que nós estamos tratando, né? Administração eclesiástica, que tem uma referência na ciência da administração, né? Então, em administração, a gente tem que levar em conta os recursos físicos, institucionais, financeiros e humanos, né? Estamos vendo aqui que na palavra de Deus, na Bíblia, a ênfase é a administração de recursos humanos. Vimos também que Cristo é um dirigente, é um administrador, né? E Paulo vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja, né? A igreja ele compara como corpo e diz que Cristo é o cabeça da igreja. Então a cabeça é que dirige, né? Se a cabeça está bem, as coisas vão bem. Se não está bem, vamos ter problemas, né? Então Cristo é Deus, não é? É onisciente, onipresente, onipotente, tudo ele sabe, né? Tudo ele pode encaminhar e dirigir, né? Então Paulo, naturalmente, né, inspirado e por revelação, inspirado, ele fez uma síntese de como a igreja foi administrada no primeiro século, que serve referência para os tempos antigos e para o nosso tempo também. E aí a importância de Efésios, capítulo 4, versículo 1 até o 16. Né? Então, a pessoa é chamada. Esse chamado caracteriza-se como uma vocação, né? Uma dedicação, uma consagração. E fala que a pessoa recebe dons. E mencionamos que, como regra geral, o dom ele tem um vínculo, uma conexão com os talentos ou habilidades com as quais nós nascemos. E agora que vamos aplicar essas habilidades, né, esses talentos, no reino de Deus, Deus agora vai transformar em dom. E qual é a diferença? É que agora as habilidades, talentos vão ser usadas pelo Espírito Santo. Ele vai ser o fio condutor do aperfeiçoamento, né, e no toque da pessoa que vai receber os benefícios dessas habilidades que a gente tem. Como que é feito isso na igreja? E deve ser feito através de ministérios. Um ministério ele pode ter uma associação de diferentes pessoas com diferentes dons, ou você pode reunir um grupo de pessoas com o mesmo dom, agora dom, porque é para serviço, né? Para fazer um trabalho. Vamos dizer assim que lá no bairro tem uma senhora viúva, já de uma certa idade, com 3 filhos, está passando muita necessidade, tem lá uma casinha muito frágil. Então aí um grupo de irmãos da igreja vão lá para fazer uma reforma, para acrescentar, para melhorar. Então nesse grupo pode ter um pedreiro, pode ter um eletricista, pode ter um pintor, ou pode ter um pedreiro que saiba todas essas coisas, né? E vai ter lá o ajudante, o servente, e vai ter aquele que vai buscar material para poder fazer as coisas. Então, se juntou, é um ministério. Esse ministério pode ser naquele momento, ou pode ser um grupo que vai se dedicar a esse ministério, vai ajudar essa pessoa, ajudar aquela outra, aquele outro necessitado. Só que agora é dom, tem que lembrar isso. Então, eu não estou indo apenas fazer uma reforma, um acréscimo, ajudar naquela construção. Eu estou indo lá com atenção para com aquela pessoa, para abrir caminhos, permitir, né, que o Espírito toque naquela vida, naquela alma, né? Então, o jeito da gente tratar, o jeito da gente falar, né? Então, isso é um ministério. Bom, vamos pensar outra parte, mais individual. O indivíduo é pedreiro, está acostumado a fazer obras, faz construção, faz coisa, tem habilidoso para isso. Mas agora ele é um cristão, está recebendo a operação do Espírito na sua vida. Não é? Então, esse trabalho que ele vai fazer agora, se antes fazia diferente, mas agora ele vai fazer de que maneira? Caprichada, não é? Com honestidade. Nessa área da construção civil acontece com certa frequência isso, né? A pessoa contrata por um valor,
Aí, durante a obra, começa a pedir recurso, adiantado. De repente, o proprietário já pagou toda a obra, tem obra por terminar, mas ele já arruma outro trabalho, e aquela vai deixando de lado, né? E muitas vezes, ou pelo menos em algumas vezes, um serviço mal feito. Isso já não pode ser por um cristão, um filho de Deus, né? Ele tem valores éticos, morais, né? Aí só de fazer um trabalho com honestidade, um preço justo, né? Com qualidade, isso é um testemunho. Isso é um testemunho e é um ministério. A pessoa que recebe isso diz assim, nossa, esse profissional é diferente, não é? Diferente. Aí se você leva um livro, ela vai ler o livro, a pessoa vai ler o livro, porque veio de uma pessoa honesta, correta, né? Positiva. Então, isso agora é dom, né? Estou ministrando e fazendo com base em princípios morais e éticos para poder ajudar. O que diz a revelação? É isso que dá edificação para o corpo. Quando os membros desse corpo estão atuando com suas habilidades naturais, chamadas talentos, mas atuando com o Espírito Santo, não é? Segundo o dom agora, o dom, a operação do Espírito Santo, não é? Então, isso vai dar a edificação do corpo de Cristo, a igreja de Deus, não é? E Paulo trabalha isso. Mas não fica só ali. Quando se trabalha assim, se a igreja tem ministérios, as pessoas participam desses ministérios, seja o ministério da recepção, o ministério da música, o ministério... Vamos pensar no ministério da música, por exemplo, né? A pessoa tem o dom de cantar, então agora ele vai participar em um grupo de cantores, louvar a Deus, né? Não é só cantar, não é só cantar hinos. Isso tem que ter um sentido de evangelização, de testemunho. Então, os cultos da igreja vão ser tremendamente enriquecidos, não é? Seja um culto evangelístico de domingo, é o culto do sábado, é o culto jovem, é o culto da oração. Vai ter sempre ali cantores para liderar o cântico, para cantar, para tornar um culto vivo, animado, alegre, não é? Porque você tem na igreja pessoas com dons para cantar. Mas não vai cantar só dentro da igreja. Vai cantar fora também, para os não adventistas, para os não cristãos, não é? Então vai se preparar, seja um quarteto, seja um conjunto, seja um coral, seja individual, não é? Vai dar um testemunho, vai cantar, vai se apresentar, não é? Vai achar maneiras, vai trabalhar com o departamento evangelístico da igreja. Vai, por exemplo, numa congregação menor, que às vezes não tem pessoas com habilidade de cantar, vai junta com o evangelismo da igreja, as pessoas que têm dom, e vai para aquela congregação e vai fazer um programa lá, 4 domingos, por exemplo, 4 quarta-feiras, 4 domingos, não é? De um evangelismo, ensinando as profecias, fazendo um trabalho e cantando e movimentando as pessoas. Porque quando as pessoas cantam, elas se sentem bem. O cântico desencadeia, né, os hormônios positivos do corpo e a pessoa se sente bem, vai para casa feliz, contente, né? E se identifica. Então, ministrando, estão em ministério, estão ministrando isso. Então, isso é que dá a edificação do corpo de Cristo, né? Mas vai mais coisas. Quando se está trabalhando assim, você vai ter os diferentes, né, ministérios, as pessoas trabalhando, movimentando, né? Isso vai ter o chamado unidade da fé. Unidade da fé. Então há um entendimento ali da congregação, da comunidade, tem um foco, né? E o foco é levar essa crença, levar essas mensagens, levar a mensagem para esse tempo, que as 3 mensagens angélicas de Apocalipse, né? Levar para um público que não conhece essa mensagem. E aí você tem crentes e descrentes que não conhecem a mensagem. Então esse é o objetivo. Como que nós vamos levar essa mensagem, né? Então se junta, dá uma unidade na fé. E quando a gente entende isso também, a gente vai ver que eu tenho um dom, ele tem um dom, o outro tem um dom, mas é juntos, tem que trabalhar junto para dar o crescimento do corpo de Cristo, não é? Numa direção. O Espírito é que faz essa moldagem, essa unidade. E isso vai levar, tem que levar a um ponto. Tem que levar a um ponto, que senão tudo que está aí para cima
dessa ilustração que vocês estão vendo, fica meio sem sentido. Semelhança com Cristo. Então, esse é um objetivo. Tá? Não é só servir, só ajudar o pobre, só beneficiar, só levar a cura, só levar a doutrina. O que está ministrando, o servo de Deus, não é? Vai acontecer uma transformação nele, operada pelo Espírito. Então, exercício, olha lá, exercício, aplicação dos talentos, né? Transformado em dons, que é a operação do Espírito, vai operar uma transformação na pessoa, o fruto do Espírito. Então vem a semelhança com Cristo, a semelhança com Cristo. Isto, queridos, vai dar o crescimento. O crescimento. Não é? Esse crescimento vai dar em desenvolvimento da natureza amorosa. Então, tome direitinho, faça uma leitura, Efésios capítulo 4, 1 a 16, e a gente vai encontrar isso. Então, chega o desenvolvimento da natureza amorosa, semelhança com Cristo. Então, esse é o crescimento. Esse é o crescimento. Então, se hoje você é um líder da comunidade ali, da igreja, é um ancião, é um presbítero, é um pastor, não é? Você é um professor da escola sabatina, você tem uma classe, você é o diretor de jovens, você tem um grupo, você tem o diretor de desbravadores, você é um líder, é o diretor de desbravadores, de aventureiros, você é diretora do Ministério da Mulher, você é uma líder ali. Então, essa sequência tem que estar na mente, é a administração eclesiástica. Começo aqui, vou andar por esse caminho, chega aonde? Chega aonde? Então, esse é um ponto muito importante. Você é o diretor de Ministério da Família, por exemplo, não é? O que é que vai resolver os problemas da família? É desenvolvimento da natureza amorosa. Como é que se desenvolve a natureza amorosa? Participando de ministérios, segundo os dons. Participando de ministérios, que é aí que vem o aperfeiçoamento. Então, na participação de ministérios, você tem que se relacionar com pessoas. E aí você vai levar uma mensagem, vai levar uma ação para uma pessoa que não conhece a mensagem para esse tempo. E aí você vai estar expressando o quê? A caridade, a bondade, a paciência, a tolerância, a misericórdia, né? Trabalhar junto com outras pessoas requer o desenvolvimento da paciência, da misericórdia, provavelmente, certamente, o espírito de perdão. Porque geralmente quando várias pessoas começam a trabalhar junto, pode haver choque. Um acha que tem que fazer de uma maneira, o outro acha que tem que fazer da outra, outro acha de uma, mas aí tem que trabalhar. Você é o líder. Se você é o líder que está fazendo a gestão, a administração, isso é muito importante, não é? Saber que é esse o caminho. Se você é pai, não é? Você tem uma família para cuidar, saber que esse é o caminho. Tudo que se faz no lar é o culto, é o estudo da lição, é a leitura da meditação, é os trabalhos que se fazem junto, as conversas, precisa levar para o desenvolvimento da natureza amorosa. Isto é a essência, né, de um processo de administração eclesiástica. Sabe por onde começa? Precisa saber onde vai chegar. Não é? Começa por ali, vai chegar aqui. Esse aqui é o ponto para chegar. Desenvolvimento da natureza amorosa. Não é? Isso dá para medir, dá para avaliar. A esposa pode saber, o marido dá para saber, os filhos vão ver isso nos pais, os pais vão ver nos filhos. Não é? E se isso está acontecendo dentro do lar, vai acontecer dentro da igreja. Não é? Esse espírito vai levar à unidade da fé. O que leva à unidade da fé? Semelhança com Cristo. Não é? Mas como é que se chega a isso? Trabalhando, não é? Segundo os dons que Deus deu. Não é? E deu de que maneira esses dons? Trabalhando em cima das habilidades naturais, e aí o Espírito operando nessa linha. Fica claro? Não é? É ali onde tem que chegar. Lógico que isso vai gerar muitas conversões, muitas transformações. Na natureza, a gente pode ver algumas expressões desse sentimento, dessa expressão da natureza amorosa. Principalmente na maternidade. Principalmente na maternidade. Olha esse quadro aí, né? O filhinho recém-nascido, e olha o olhar, né?
a afeição da mamãe, né? A afeição da mamãe, recebendo o carinho ali do filhinho, né? Olha esse outro quadro aqui, né? Chamam de fera, mas eles não são feras, eles estão muitas vezes defendendo o espaço deles lá, né? Mas olha a expressão do rosto, né? Da natureza amorosa se manifestando ali. São os resquícios, né, da natureza amorosa que Deus colocou. A mamãe, né? Cuidando dos seus filhotinhos ali, sobre suas asas, abrigando, né? E atenta, vigilante, né? Apoiando para proteger também, né? Essa figura aqui é muito interessante, muito interessante. Ali está o machinho chegando, né? A fêmea, observe bem, né? Vai chegando, veja o olhar deles, né? E ali está, olha aí. E é tudo que o ser feminino, né? Deseja, proteção, amparo, cuidado, né? E aí está ali, olha. E quanto mais isso se expressar na pessoa humana, na família, na igreja, né? Mais sentido de unidade nós vamos ter. E Deus chama isso, queridos, de ministério da bondade. Ministério da bondade. Então, o ministério da igreja, de uma congregação, ele precisa ser reconhecido na comunidade como um ministério da bondade. Quem são esses aí? Quem é essa congregação? Por que essas pessoas agem assim? Qualquer lugar que a gente esteja, que ergue uma congregação, seja num edifício próprio, um edifício alugado, tenha ou não tenha muitos recursos financeiros, mas aquela comunidade ali, aquele bairro, aquela vila, tem viúvas, tem inválidos, tem idosos na solidão, que os filhos não dão atenção, não visitam, tem gente doente, tem oportunidades dessas pessoas receberem visitas, receberem um aconchego, receberem um suporte, saber que tem um grupo de pessoas interessadas em ajudar. Que trabalho uma congregação pode fazer com idosos que estão lá solitários, estão aposentados, estão doentes, não tem quem dá muita atenção? Não dá para ter pelo menos uma reunião semanal, quinzenal, ou 2 vezes por semana, ajudando essas pessoas, tendo um programa ali alegre, uma brincadeira, alguma coisa que os envolva. A caridade cristã, que vai nos levar a esse ponto. Então, em todo o tempo, irmãos, Isaías é muito claro quando fala desse assunto, dessa atenção, desse cuidado. Quando Deus está falando lá, Isaías, acho que 56, 58 ali, fala dessa atenção, o jejum que é agradável ao Senhor, o jejum que é agradável a Deus. Então, ao longo de toda essa história do povo de Deus, mas nós chegamos aqui, no último tempo dessa história, último momento, pós 1844, O que é que vem pela frente? A segunda vinda, a ressurreição, o milênio, o novo céu e a nova terra, o encerramento do grande conflito aqui e também na eternidade, tudo isso. Mas nesse último tempo que nós estamos aqui, irmãos, Deus deu visões, Deus deu revelações para chegar até nós. E uma dessas revelações, irmãos, está em um dos livros da nossa mensageira, Beneficência Social. Está aqui, ó, Beneficência Social. E aqui no livro Beneficência Social, no meu, na minha edição, na página 112, não esqueço da página 112, tem assim, são 2 páginas, Uma com um subtítulo assim, Exemplo de uma igreja fiel, exemplo de uma igreja fiel, e para isso a igreja é organizada. Para isso a igreja é organizada. Olha, Beneficência Social não é só um livro de assistente social,
não é só um livro de benevolência social, é um livro de administração eclesiástica. E nós vamos daqui para frente continuar estudando esse assunto aqui, vendo, né? Baseado na palavra, como nós já o fizemos, e baseado na revelação para este tempo. Né? No livro Beneficência Social, nós encontramos aquilo que a revelação fala que é uma colmeia, uma igreja viva.